Olá pessoal, aqui é Tassiane Soares, bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje é processos. Vamos ao nosso quadro Filosofando. Bem, nosso tema de hoje é tão importante sobre processos. Deus já vinha falando um pouco comigo sobre processos, etapa dos processos, os processos que eu tenho vivido durante a minha vida e nesses últimos dias agora mais intensos. Então esse desenho aqui faz parte do que Deus me mostrou como processos na vida. E aí Deus me deu alguns aspectos dos processos. O primeiro aspecto é que nós estamos sempre em algum processo de melhoria. Um conselho que a gente encontra na Bíblia, no Novo Testamento, é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe o que ele está querendo dizer? Reflita, pensa, medita sobre você, sobre as suas atitudes, sobre o que Deus está fazendo em você agora, sobre o que é para depois, sobre o que Deus quer mudar agora. Às vezes a gente se pega querendo que Deus mude uma coisa que é para mudar depois, sendo que Deus já disse o que Ele está mudando agora. E às vezes nós nem aceitamos o agora. Então, nós sempre estaremos em processo de mudança e eu tenho para mim que Jesus é o maior incentivador do autoconhecimento, assim. Quando Pedro fez a declaração de: olha, Deus, eu jamais te abandonarei. Nunca, jamais na vida. Deus falou para ele: Pedro. Jesus falou para ele: Pedro, talvez não seja bem assim. Então, Deus deixou algumas dicas, porque a gente percebe que às vezes eles não se conheciam, não tinham autoconhecimento. Aliás, uma das coisas que é pouco falado no nosso dia a dia, não sei se antes era assim, mas pelo menos nos dias de hoje, é sobre autoconhecimento. É sempre para fora, é sempre a estética, é sempre a forma, nunca é a forma daqui, nunca é o que Deus está trabalhando aqui dentro, é como está a minha forma externa. Mas Jesus, ele de fato foi um grande incentivador do autoconhecimento. E ele continua falando até hoje: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então esse é o primeiro aspecto dos processos. O segundo aspecto, que é muito essencial, é aceitar o processo. Se a gente não aceita, Deus ele não consegue concluir esse processo em plenitude. Às vezes a gente vai entrar no processo porque não tem outro caminho. Às vezes tem pessoas que sofrem, continuam no mesmo sofrimento e não conseguem concluir isso. Por quê? Porque ainda não aceitou o processo que está acontecendo naquele momento. Pensa em Jonas. Deus falou: Jonas, prega em tal cidade o arrependimento. Jonas ficou com medo e foi na direção contrária. E várias coisas aconteceram até que Jonas aceitasse o processo. E não foi diferente comigo. Porque eu relutei. Falei: Deus, não faz sentido eu operar os dois joelhos. Não faz sentido eu entrar de novo pelo INSS. Deus, poxa, por favor, me dá uma forcinha aí. Até que Deus falou assim: existe um romper sobrenatural para acontecer, mas você precisa aceitar o processo. E por que muitas vezes nós não aceitamos o processo, assim como eu estava relutante em aceitar esse processo que eu tenho vivido? Primeiro, porque os processos normalmente doem, eles vão mexer em alguma questão que está aí, que você deixou adormecido. Pode ser orgulho, pode ser mágoa, falta de perdão, pode ser soberba, pode ser inimizade. Sempre é um processo que
muda alguma coisa dentro de nós. Então, por isso eles doem. E o segundo ponto é que eles requerem atenção. Não é uma coisa que vai passar batido, requer um esforço de se concentrar naquilo. E o terceiro, demonstram dependência. Você precisa confiar para você aceitar o processo. E não foi diferente comigo. Eu precisei depender exclusivamente de Deus. Eu sabia e sei que não é um processo fácil, que existiam várias coisas que Deus tinha trabalhado em mim, mesmo que a cirurgia fosse fora, né? Mas Deus tinha muitas coisas para tratar aqui dentro e que isso dói muitas vezes. Mas então eu escolhi me concentrar, aceitar o processo e depender. E isso dependesse literalmente, ao ponto de, tá bom, Deus, se eu não tiver nenhum dinheiro porque eu não recebi de novo do INSS, tudo bem, eu confio. Deus, se novamente eu tiver outra complicação de saúde, tudo bem, eu confio. Se eu não tiver mais nada, tudo bem, eu confio. E para a honra e glória de Deus, eu recebi a resposta do INSS concedendo o benefício. Naquela hora eu fiquei muito emocionada, porque eu senti o cuidado de Deus. Deus disse: aceita o processo e eu cuido do resto. E é exatamente assim que tem sido. Eu aceitei o processo e Deus está cuidando do resto. Então pare e pensa qual o processo que você ainda está relutando para aceitar. Às vezes é o processo de romper um relacionamento que não é de Deus, uma amizade que não é de Deus, romper dependências emocionais que não são de Deus. Qual é o processo que você precisa romper? Você precisa aceitar para romper. O terceiro ponto é que nós precisamos ser intencionais. Como eu disse antes, existe uma concentração. Para Deus completar o que Ele tem para fazer na nossa vida, a gente precisa pensar. Pensa. Eu ouvi uma pregação do Paulo Borges, eu não entendo muito de obra, mas ele falou que quando você bate uma estaca para fazer a fundação, você bate. Parece que você está batendo a estaca no mesmo lugar, mas não. Ela está batendo sempre ali próximo do mesmo lugar, mas não é no mesmo buraquinho. Até que você bate e ela já não tem mais para onde afundar. Assim é a meditação na palavra. Você vai refletir, meditar. Parece que você está fazendo a mesma coisa ou não. Vai chegar uma hora que aquilo ali vai ser uma compreensão completa do que Deus tem para fazer ou do que Deus já está fazendo. Então precisa ser intencional. E quarto que Deus colocou no meu coração é que através dessa meditação a gente precisa identificar em qual etapa do processo nós nos encontramos. Isso ajuda a gente a visualizar de forma mais ampla e limpa o processo. Se às vezes eu continuo perdida, eu estou no processo, mas não paro nem para pensar que processo é esse, como que eu tô, o que Deus está fazendo agora, eu fico perdida, não sei nem quando foi o início, nem quando é o final. É uma coisa muito louca, então precisa identificar em qual etapa. E aí daí nasceu o desenho, e aí Deus me disse algumas fases do processo. Então, a primeira fase, deixa eu falar assim, eu até me esqueci disso, eu estava lendo um livrinho para minha filha sobre borboletas, e já tinha falado muito ao meu coração sobre processo, que eu estava num processo de concentração, meditação, concentração, aprendizado, para que aí sim florescesse. Eu já vinha pensando nisso há muitas semanas, até que eu li um livrinho para minha filha sobre borboletas e Deus falou assim, é isso.
E aí daí saiu o desenho. No livrinho tá escrito que a lagarta, ela passa a vida dela comendo, 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 comendo. Quando ela já está bem alimentada, ela procura um lugar para se fixar, uma árvore, e ali ela fica quietinha dentro do casulo. E no livro está escrito que, protegida do mundo exterior, a lagarta se concentra e se transforma em uma borboleta. Então essa é a primeira fase, a fase da lagarta. Muitas vezes, na nossa caminhada, início da conversão, a gente se alimenta muito de várias coisas, de tudo é novo, mas existe um momento em que, depois de ter se alimentado bastante, você precisa se fixar em concentração do que, qual é o propósito de Deus para sua vida. E ali, no tempo de concentração, você está protegido do mundo exterior. Para as outras pessoas parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa aqui dentro. Então, se você está no tempo de concentração, não se preocupe se as pessoas estão achando que você não está fazendo nada, que nada está acontecendo, que você está estagnado. Se você tem certeza que você está numa etapa de concentração, se concentre mais ainda em aprender, em meditar e entender. E quando começa a bater aquela luzinha de Deus falar assim, é isso, é isso, é isso, é isso. Você começa então a segunda etapa, que é o início do florescer em Deus. E aí você começa a ter um pouquinho da ideia, e aí você chega no período da maturação, onde as ideias do que Deus tem para você vai tomando formas. Ou a ideia do qual o objetivo do seu processo que você está vivendo agora vai ganhando formas. Até que você então floresce, vira uma linda borboleta. E essa borboleta tá o quê? Pronta para levar a semente de Deus. E aí você acha que já está pronto, mas você é um bebê borboleta. Você não é um adulto. Foi assim que Deus me deu. Você termina o processo sendo um bebê borboleta, pronto para levar o evangelho e semear a palavra do evangelho, mas ainda tendo muitas coisas para aprender e crescer na caminhada. Então, guarde essa palavra no seu coração, identifique seus processos, identifique o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer, e dessa forma Deus vai cumprir a plenitude que Ele quer fazer na sua vida. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha gostado, foi algo que Deus falou muito ao meu coração e espero que fale ao seu também. Leve essa mensagem a outras pessoas, compartilha, curte, comenta, porque isso leva a mensagem a mais longe. Que Deus te abençoe, que Ele faça florescer a sua vida. Fique com Deus e até a próxima. Thank you.